E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Um podcast que anuncia os 5 fundamentos da Palavra de Deus. Ela é clara, ela é necessária, ela é suficiente, ela é inerrante e ela é autoridade final em filosofia, em teologia e também em ciência. A Bíblia é um guia para você fazer ciência. Você pode julgar as teorias de homens à luz da Bíblia. Se bate com a Bíblia, boa teoria. Provavelmente. Se não bate com a Bíblia, você já de cara descarta. É um guia para fazer ciência. A Bíblia também nos ensina a fazer ciência. Em Jó, ela diz assim, olha, não dê bola para teorias de homens, ou o que os homens dizem. Perguntem, porém, aos animais, à terra, aos céus, aos pássaros, aos peixes, quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que criou todas as coisas? E nesse podcast, o podcast 144, comentarei sobre mais uma grande verdade da Palavra de Deus, que inclusive é mencionada no livro do meu grande amigo, professor Tiago Mello, o livro Biblioquímica. E o título desse podcast, o 144, é esse: Açúcar, o mal do século previsto pela Bíblia. Você sabia que em Provérbios 16, 24, a Bíblia anuncia mais uma das suas verdades sensacionais que têm sido confirmadas pela ciência moderna? Sim, em Provérbios 16, 24, está escrito assim: as palavras doces são como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. A Bíblia dizendo aqui que o mel é saúde, é bom, é saudável, é saúde para os ossos. Mas em Provérbios 25, 27, está escrito assim: comer mel demais não é bom, pode causar vômito e enjoo. Em Provérbios 25, 16, mais uma grande verdade da palavra de Deus, mais um grande conselho sábio, um conselho digno de confiança, um conselho que deve, de fato, ser seguido. Provérbios 25, 16 diz assim: achou mel? Você achou mel? Coma só o suficiente. Em Êxodo 33, 3, está escrito assim: olha, o povo de Israel chegará numa terra que mana leite e mel. Mais uma vez a Bíblia dizendo, olha, o mel é bom, mas comer demais não é bom. Pode causar vômito, enjoo. A palavra de Deus, mais uma vez, dando conselhos magníficos sobre o procedimento que devemos ter em relação à nossa alimentação. Comer mel demais não é bom, mas o mel é bom. Veja bem, a ciência foi então investigar o mel. E o que nós descobrimos? Olha, descobrimos que o mel é bom sim, mas dentro de um limite de um consumo. Hoje se acredita que o consumo máximo de mel por pessoa, por um adulto, deveria ser de 50 a 80 gramas por dia. Não deveria passar disso. Por quê? Olha, Paracelso, na farmácia, disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, é o quanto você usa. Olha, mais uma verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, tem coisas que são boas, mas evite o excesso. A comilança, a gula. Já falamos num outro podcast sobre essa grande verdade da palavra de Deus, o excesso na alimentação. Fomos analisar o mel e, como a Bíblia já anunciava, de fato ele é saúde para os ossos.
É uma terra que mana leite e mel. É bom, por quê? Porque o mel tem vários componentes saudáveis. Esses componentes, além dos açúcares que o mel contém, eles são cardioprotetores, protegem o nosso coração. São anti-hipertensivos, diminui pressão alta. Anti-inflamatório, o mel. E antitumorais. Então, nós percebemos, né, as grandes vantagens do mel. As abelhas produzindo essa substância absolutamente fantástica. Todo um trabalho ali conjunto das abelhas, nas suas colmeias, produzindo mel, armazenando essa substância. Mas o que nós descobrimos também? No mel, nós temos frutose e glicose predominantemente. Várias outras substâncias, sim, polifenóis, aromáticos, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, que são benéficos. A glucose e a frutose, sim, são açúcares, nos trazem energia. Mas o consumo excessivo desses açúcares pode causar o quê? Obesidade. Principalmente a frutose e a glicose que estão contidas no mel. Hoje, descobrimos que o consumo excessivo desses açúcares, de carboidratos, por exemplo, pode causar o quê? Obesidade, o mal do século. As pessoas estão cada vez mais obesas. Então, o consumo de açúcar em excesso é muito ruim. Vemos hoje vários produtos industrializados, como os refrigerantes, que contêm uma quantidade muito grande de açúcar. Por exemplo, a sacarose, que é uma dupla de frutose com glicose. E esse consumo em excesso de carboidratos e de açúcares esse consumo está trazendo vários males para a saúde do homem moderno. E essa é mais uma grande verdade da palavra de Deus. Por quê? Provérbios 25, 27 está escrito: comer mel é bom. Vários versículos diz que sim, mas comer mel demais não é bom. Inclusive, o versículo continua dizendo: pode causar vômito e enjoo. Hoje, pela ciência, também descobrimos que se você se alimenta demais de alimentos sólidos ou líquidos muito concentrados, como é o mel, extremamente concentrado em açúcares, esse consumo de sólidos ou líquidos extremamente concentrados pode causar o quê? Vômito, enjoo. Esse é um efeito que é conhecido na medicina como dumping. Então, se você consome uma quantidade muito grande de um sólido ou um líquido com alta concentração, principalmente de açúcares, como é o mel, você pode, de fato, ter enjoo, vômitos. E as consequências, descobrimos pela ciência, podem ser ainda mais danosas. Obesidade. A obesidade pode levar a outros males, como nós todos conhecemos hoje, o obeso. Há várias implicações da obesidade para a nossa saúde. E a glicose e a frutose em excesso, no consumo em excesso de mel, contribuiriam para essa obesidade. De fato, mais uma grande verdade da palavra de Deus. O açúcar, o mal do século, já tinha sido previsto pela Bíblia. O que seria o açúcar antes, nos tempos bíblicos? O mel, que era utilizado para adoçar os alimentos. O consumo de mel demais não é bom. Pode causar vômito e enjoo. E hoje, pela ciência, descobrimos que você ainda pode ter obesidade, várias outras consequências dessa obesidade que temos percebido hoje pela ciência. A obesidade cresce no mundo todo. Vários programas têm sido desenvolvidos para controlar a obesidade. E esse consumo excessivo também previsto na palavra de Deus. Mais uma grande verdade.
o açúcar, o mal do século, previsto pela Bíblia através do mel. O consumo controlado é bom, mas o em excesso causa vários prejuízos à sua saúde. Mais uma grande verdade da palavra de Deus, confirmada pela ciência. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.